Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de televisão. Eu sou o Lincoln Portela, estou acompanhado do Dr. Wellington Silveira e é um prazer muito grande ter você conosco. O nosso convidado de hoje é o Dr. Lincoln Ferreira, meu xará. Ele é médico, especialista em cirurgia geral e gastroenterologia. Estamos no YouTube e Facebook da Rede Super e ainda no canal Facebook Lincoln Portela. Dr. Lincoln, muito obrigado por estar conosco aqui. Meu caro Lincoln, sou eu que agradeço essa oportunidade e toda a sua gentileza. Boa noite, senhores telespectadores, boa noite, meu caro Dr. Wellington. É um prazer enorme estar aqui hoje e vamos lá prestar os esclarecimentos que a gente puder, né, nessa nossa missão cidadã, que temos aí o privilégio de fazer os níveis na Câmara e todos, né, na igreja. Eu acho que é isso, né? A gente não se furta de cumprir nosso dever cidadão. Eu penso que a medicina é um sacerdócio, né? A medicina é uma profissão, eu diria, magnífica. Ela nos permite conhecer o céu, mas também nos permite conhecer o inferno. Verdade. E é a opção de cada um de nós médicos, porque curar um semelhante é uma sensação absolutamente indescritível. E o exercício da medicina com foco nos cifrões costuma também nos levar às portas do inferno. Eu não desejo isso para ninguém. É verdade. Dr. Wellington Silveira, mais uma vez, muito obrigado por sua participação conosco. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui com dois Lincolns, né? Hoje. Você não vai falar um Lincoln amola muita gente, dois Lincoln amolam muito mais, não? Hoje não, hoje não. Agora me diga uma coisa, Dr. Lincoln. O senhor falou sobre essa questão do inferno. E o inferno mais difícil mesmo é quando as pessoas não querem ser curadas, né? Quando as pessoas se entregam. Tipo assim, estou indo embora, não quero lutar contra isso, estou frustrado, tive várias decepções na vida, várias frustrações, tudo que tentei fazer não deu certo. É uma questão séria quando vem essa depressão, né? E o Dr. Wellington aqui também, como alguém que formou em psicologia, além da área do direito, advogado, conhece bem disso, a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto. Não resta dúvida. A vida, obviamente, nos coloca muitos obstáculos, né? A vida como um todo, ela é uma sucessão de obstáculos com o objetivo de aprimorar. E muitas das vezes, ou nós colocamos obstáculos superiores à nossa capacidade, ou às vezes desejos superiores à nossa capacidade. E normalmente quando você tem esse descompasso entre aquilo que você almeja, aquilo que você pensa que é a sua capacidade e a realidade, você pode acabar na decepção. Decepção também faz parte da vida. A vida é feita de altos e baixos. Só que muitas das vezes essa decepção ela se torna imobilizante. E a depressão essencialmente é isso, é uma pessoa que ela já não se sente mais capaz de se mover em qualquer direção que seja. Então, realmente é algo muito dramático, é algo que o entorno tem que ficar muito atento, porque nós somos seres sociais, né, Lincoln? E se a gente não estender a mão uns pelos outros, de fato a vida vai acabar perdendo sentido. E aí sim, todos nós, num certo momento, nós somos incapazes sozinhos de lidar com os grandes desafios que a vida nos impõe. É verdade, Dr. Wellington. Eu queria explorar a presença do Dr. Lincoln aqui e falar com ele um pouco de saúde pública. O senhor que conhece tão bem o sistema de saúde no Brasil. Nós temos um desafio no Brasil e muito se fala há muito tempo que faltam médicos no Brasil. Explica um pouco para a gente por que é isso, esse desafio que a gente tem de não ter falta profissional, o que está acontecendo? Vamos lá. Em primeiro lugar, o Sistema Único de Saúde é um avanço e uma integração de cidadania. Os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde nessa pandemia são a evidência disso. Se não é a perfeição, se nós lamentamos cada morte existente, nós temos que olhar quando se compara o país com o resto do mundo, que nós somos relativamente bem e graças ao nosso Sistema Único de Saúde. Sim. Por outro lado, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que ousou, e a palavra é essa, ousou fazer um sistema universal de saúde, inspirado nos sistemas ingleses e canadenses, sendo que o Canadá é um país territorialmente maior do que o Brasil, mas com a população equivalente ao estado de São Paulo. E a Inglaterra tem uma população grande, né, de cerca de 65 milhões de habitantes, mas a superfície territorial do estado de São Paulo.
Nós temos municípios no Brasil, como Altamira, que tem 110 mil quilômetros quadrados, é maior do que Portugal, é maior do que a nossa pátria-mãe, né, que nos descobriu, nos legou a língua e tudo. E o desafio de implantar um sistema único de saúde, né, seja em Serra da Saudade, que é a menor cidade brasileira, os nossos conterrâneos, hoje com 810 habitantes, ou em São Paulo, com seus 12 milhões e 500 mil habitantes, né, ou seja, o secretário municipal de saúde de São Paulo, Lincoln, seria ministro da saúde em Portugal, como eu já citei. Então, os que nos estão vendo nesse momento têm que ter essa consciência do enorme desafio que é colocar esse gigantesco sistema para funcionar. Dito isso, né, nós temos aí 30 e poucos anos do SUS, o sistema inglês já tem mais de 70. Nós temos aí um subfinanciamento crônico, isso realmente é um problema, o programa é um avanço, mas obviamente, como qualquer programa, como qualquer mecanismo que a gente faça, ele precisa de um combustível, aí precisa da questão do combustível financeiro. E, finalmente, todos nós, nas nossas profissões, vocês que nos assistem nas suas profissões, é indispensável que vocês lembrem que existe uma estrutura que cada um de nós lança mão para trabalhar. E o médico não é diferente disso. O médico é um ser humano com algumas aptidões e habilidades especiais, mas nós não somos mágicos, nós não somos seres ungidos, né? Eu sou um cirurgião, eu preciso de uma estrutura que eu possa exercer o meu trabalho, o meu conhecimento, o meu treinamento. Então, o nosso grande desafio, par e passo com a questão do financiamento, é prover essa estrutura no país inteiro. Ou seja aqui em Belo Horizonte, seja nos demais 854 municípios mineiros, seja em São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade longínqua, 80% são índios, falam-se outras línguas, 104 mil quilômetros quadrados, um quarto de Minas Gerais, mas, no entanto, são tão brasileiros contra a gente. E na medida em que nós colocamos... Até mais brasileiros do que a gente. Até mais brasileiros. São mais brasileiros. Até mais brasileiros, concordo. E você precisa montar estruturas, né? Eu, para encerrar essa fala, eu sempre digo, é muito curioso que se a gente pensar que 300 quilômetros mar adentro, onde não era para ter viva alma, tem gente trabalhando. E, no entanto, nunca precisou de fazer programa nem mais petroleiro, nem mais engenheiro de petróleo, nem mais diretor de plataforma de petróleo. Porque essas pessoas têm dia e hora para ir, dia e hora para voltar, tem condições de trabalho, tem segurança e recebe adequadamente. Se eu me permite dizer, o senhor está dizendo então que não faltam profissionais. O desafio da fixação do profissional passa pela estrutura que ainda é precarizada. E obviamente passa pelo financiamento, né? Exatamente, meu caro. Um país que hoje tem 354, é o segundo país do mundo em número de faculdades de medicina, escolas autorizadas, que nesse momento está formando 31.500 médicos por ano e vai terminar daqui mais 3, 4 anos formando 35 mil médicos por ano. Existem hoje no Brasil perto de 650 mil médicos, deve ser hoje a provavelmente quarta ou quinta população médica do mundo. É muito difícil se falar em termos de falta de profissionais. Por outro lado, já há algum tempo, se você observa o que ocorre nas capitais, né, onde existem grandes concentrações de médicos, né, justamente porque ali você acha melhores condições, também isso não tem se refletido numa melhora tão expressiva assim do padrão de assistência, porque o sistema continua subfinanciado e continua desorganizado. Quando você vê, por exemplo, uma iniciativa como ocorreu agora aqui em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de visitar, de uma PPP em que tem uma unidade nova, muda-se o quadro, né? Você chega num lugar que é um lugar agradável, que tem condicionamento térmico, que as pessoas são bem recebidas, que as pessoas que estão trabalhando ali naturalmente ficam mais tranquilas. E esse tipo de experiência já foi feito comparando os mesmos indivíduos, como eles se comportavam nos trens de subúrbio e no metrô em São Paulo. E as mesmas pessoas tinham um comportamento completamente diferente, Lincoln. Então, nos cabe buscar esse que eu chamo de uma agenda positiva para a saúde, né? A pessoa não pode chegar num posto de saúde, numa UPA, num pronto-socorro, ela já chega naturalmente tensa, está doente, não sabe o que está acontecendo com ela. Mas, infelizmente, a média do brasileiro já chega achando que vai ser mal atendido. É isso que eu ia dizer agora. Não corresponde à verdade. Porque a pessoa já vai com aquele sentimento de que não é valorizada e que, por certo, o atendimento não será adequado, né, doutor Wellington? A pessoa recebe tanta essa informação que a pessoa passa a acreditar que isso realmente é verdade, que é uma verdade absoluta, né? Que não há sequer exceção. Então, ele chega realmente achando
que ele vai ser maltratado. Quando, na verdade, a gente sabe que os profissionais de saúde funcionam também como, assim, em grande parte, o senhor falou do sucateamento do sistema, mas também pela reserva moral, da convicção, do prazer daquelas pessoas que estão ali servindo, né? Exatamente. E trazendo um pouco para a minha área, por exemplo, o tempo para se operar uma vesícula, uma pedra na vesícula eletiva, ou seja, a pessoa constatou, teve uma crise e tal, mas ela não está sentindo mais nada. Então, mas ela tem a pedra e ela precisa ser operada. Esse tempo médio na Inglaterra, no Canadá e no Brasil é mais ou menos o mesmo. Houve influência agora por causa da questão da Covid, mas pré-Covid não era tão diferente, era em torno de 5, 6 meses. Na Inglaterra e no Canadá, a pessoa pegava a recomendação, voltava para a casa dela, esperava ser chamada. Aqui no Brasil, vira um escarcéu, chama a polícia, acha que está sendo enganado, etc. e tal, porque existe justamente, de certa forma, uma propaganda, uma disseminação de que a pessoa vai ser mal atendida e eventualmente vai ser enrolada, o que, volto a dizer, não é o que ocorre na imensa maioria das vezes. O que encontra são profissionais gabaritados, né? Eu tenho, obviamente, o respaldo para falar em nome dos médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, todos são profissionais, na sua imensa maioria, farmacêuticos extremamente gabaritados. Ok. E para quem está assistindo ao nosso programa, o Dr. Lincoln Ferreira é gastroenterologista, como eu já disse, chegou a ser cotado, inclusive, para ser o ministro da Saúde no governo do presidente Bolsonaro. Graduado em 82 pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em cirurgia geral, administrador em saúde, presidente da Associação Médica de Minas Gerais por 2 gestões, presidente da Associação Médica Brasileira, AMB, desde 2020, membro do Conselho da Associação Médica Mundial, dentre diversas coisas aqui, um vasto currículo. Agora, doutor Lincoln, uma coisa que eu estou me lembrando, o senhor está falando sobre isso, houve uma campanha, o senhor participou ativamente dela, eu também participei, quando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais começou a trabalhar com o programa de 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, para a saúde do Brasil. A CNBB entrou nisso, outros grupos entraram, outras associações entraram também, inclusive parece-me que a OAB entrou, e várias associações. Nós conseguimos levar 2 milhões de assinaturas na época na Câmara dos Deputados para o presidente Henrique Eduardo Alves, o relator do projeto, que era presidente da Comissão de Legislação Participativa, já despachou rapidamente. Esse projeto tramita na Câmara até hoje. Imagine bem, doutor Wellington, um projeto tramitando na Câmara que pede 10% do PIB para a saúde brasileira. Lembrando que, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, uma noção, o IPEA, mais ou menos 7, 8 anos atrás, Instituto de Pesquisas Aplicadas, ele disse o seguinte, deu o seguinte dado: uma média de 300 mil pessoas são internadas no Brasil por acidentes de trânsito, fora a violência vermelha, que é a violência propriamente dita. Imaginem bem o que isso incide, não apenas na saúde, nos traumas, como isso incide na previdência, quantas pessoas sequeladas acabam, não por culpa delas, mas dando um peso maior à nossa previdência social. Ficamos numa situação difícil, né, doutor Wellington? Com o projeto desse andando e não certo, andando. O doutor Lincoln vai comentar. Mas eu queria aproveitar para fazer apenas dirigir para uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo, por certo, vão ficar querendo ouvir isso. Nós sabemos daquilo que o SUS representa para todos nós brasileiros. Sabemos da importância dele, da importância dos princípios norteadores do SUS, das parcerias tripartites, ou seja, você tem, doutor Lincoln, na prática, todos os municípios, todos os estados e a União financiando a saúde ao mesmo tempo, sem contar aqueles agentes privados também que interferem, financiando ações e empreendendo na saúde. E a gente consegue ainda falar em subfinanciamento, num país em que as pessoas vivem constante e permanentemente com a sensação de estarem pagando muito imposto. Então, nós estamos dizendo o seguinte, se nós estamos falando que a saúde é subfinanciada, nós estamos dizendo também que falta dinheiro. Nós estamos reconhecendo que esse cobertor é curto, né? E que se precisa eleger prioridades. Por que falta dinheiro? Vamos lá, esse é um ponto fulcral, né? Quando foi concebido o Sistema Único de Saúde, a base dele era o sistema de bem-estar, que é um conjunto de impostos e que você tem cerca de 30% dessa destinação para o bem-estar social.
se foca muito na questão do SUS, na questão da assistência, porque é a ponta do iceberg. Nós temos que lembrar que o SUS é o CIF, é o certificado que nos permite saber que os nossos alimentos da nossa mesa todo dia são bons. Aquilo é SUS, né? Mas a parte de vacinação, a Anvisa é SUS. Se todos os remédios que nós tomamos, todas as medicações, todo o trabalho para certificar que uma droga pode ser usada, né? Ou seja, das 11 prerrogativas do SUS, uma delas é a assistência médica, que é a única, inclusive, que pode ser ou foi estendida à iniciativa privada. As outras demais são todas privativas do SUS. Então, assim, o SUS realmente ele é bastante extenso e muito ambicioso. Como ele teria que ter 30% do orçamento do bem-estar social, na sua origem, ele deveria ter um financiamento lá atrás, da ordem de 250 a 270 bilhões de reais, quando na época não passava de 90. Daí essa iniciativa dos senhores deputados, na época, então, o deputado Lincoln Portela foi um gigante, eu lembro disso porque, como presidente da Associação Médica, nós brigamos muito para que, num certo momento, nós tivéssemos um financiamento minimamente adequado para a assistência, ou seja, 10% do produto interno bruto do ano, o que representaria mais 47 bilhões de reais na época e que seria uma revolução para o SUS nos próximos 5 anos. Essa revolução estaria completa há 2 anos atrás. Ou seja, a gente teria um encontro com essa pandemia com um SUS bastante diferente. Mais encorpado, né? Sim, muito mais encorpado. Porém, tem um outro ponto aí fulcral nessa sua questão. Para e passo com a questão do subfinanciamento, nós temos várias disfuncionalidades desse nosso país, né? E disfuncionalidade, meu caro telespectador, é a palavra mais suave que eu estou achando, porque na realidade, quero dizer, é corrupção mesmo. Isso. Desvios, né? Hoje o chamado Covidão vai ficar com a gente vários e vários anos. A Covid a gente caminha para superá-la, mas o Covidão, que é um exemplo típico, então se manda o recurso, aí em vez de comprar respirador, se compra um CPAP, que é um auxílio de respirar, 7 vezes mais caro do que um respirador. E outra coisa, por exemplo, aqui em Minas Gerais compramos a R$45 mil. Tem um determinado estado brasileiro lá no norte que foi comprado a 245 mil. E não era um equipamento de auxílio, é isso que nós estamos dizendo. É pior ainda, né? É pior ainda. Tá? E aí a gente conhece situações internas de desvios de recursos, determinadas unidades, também não vou citar, mas a gente conhece muito bem em determinadas unidades da federação que estão geridas por verdadeiras milícias. Então, todo o recurso que vai para lá é desviado e para mexer com isso, jaleco e estetoscópio não vão dar conta. Nós vamos precisar de um outro tipo de autoridade, porque nós estamos falando aí de saque, de furto, de recursos, bandido, né? Que, em última análise, vão redundar em perda de vida, né? Assim como também eu tenho essa mesma visão, né? Ou seja, o anel rodoviário e essa BR-381, você está 2 estradas aqui em Minas, elas são questões de saúde pública. É um absurdo, em pleno século XXI, a gente ter 2 estradas anacrônicas. Minas tem 2 regiões metropolitanas, que é a região metropolitana de Belo Horizonte e a do Vale do Aço, ligada por uma estrada que na época teve seu valor, mas é completamente anacrônica, e o conjunto da obra hoje é que ela continua matando, ela continua alejando. E tem um prazo para chegar até governador Valadares de 20 anos. É assustador, né? É assustador. Doutor é assustador. Menino, eu me lembro de se falar nas obras do anel rodoviário, elas nunca aconteceram, né? A impressão que o cidadão tem, se eu traz bem, é uma questão de saúde pública e uma questão de salvar vidas humanas, né? Sim. São recorrentes as notícias de pessoas que perdem a vida nessas estradas e essas coisas não acontecem. É estarrecedor ouvir de alguém como o senhor que o grande problema que dá causa ao subfinanciamento, à ausência de recursos na saúde, é justamente a corrupção. Se tem uma coisa que a gente tem... Um dos problemas, né, meu caro Edson? Ou seja, é subfinanciado e mal empregado. São 2 grandes problemas que cada um dos que nos assistem hoje tem que colocar aí sobre a mesa e discutir, se me permite a interrupção, claro. Porque o que vem, né? Temos o ano que vem um ano eleitoral, sempre vem 4 assuntos principais: educação, segurança, transporte, saúde. E o que ocorre? Educação, todo mundo está em contato com ela. Segurança é evidente, você põe o pé para fora de casa, você quer saber da sua segurança, da sua família. Sim. Tá?
O transporte também é a mesma coisa. Todo mundo precisa se locomover para ir para o trabalho, para ir fazer suas coisas e tal. Agora, felizmente, a maior parte de nós está saudável a maior parte do tempo. Então, o assunto da saúde, ele só é colocado na mesa na hora que você chega num posto de saúde ou numa unidade de saúde e ali você ou não tem os recursos, ou apesar de toda boa vontade, carece de alguma coisa, ou você é mal atendido, porque ocorre, infelizmente, casos de mau atendimento. Né? E aí é o momento que todo mundo se depara com isso que nós estamos conversando aqui. A pandemia, de certa forma, colocou a saúde na mesa do brasileiro. As pessoas hoje passaram a discutir com mais intensidade essa questão e é possível, sim, possível, que a gente saia com um legado bastante significativo para a saúde no pós-pandemia. Sim, doutor Wellington. A gente falava muito no passado que era preciso fazer algumas reformas no Brasil. Pastor Lincoln deve ter ouvido isso quase que a vida toda. Né? Tem que fazer reforma, tem que fazer reforma. No Brasil, a primeira reforma que tem que ser feita talvez teria que ser uma reforma administrativa para a gente entender qual que é o tamanho desse Estado que a gente quer e quanto esse Estado vai custar para depois pensar numa reforma tributária. E tem gente agora, quando se fala em fazer uma reforma administrativa, mexer em alguns interesses, já tem gente organizando movimento para dizer que quer acabar com tudo, que não é verdade, a gente sabe bem disso. Agora, doutor Lincoln, a gente precisava saber quanto custa a nossa saúde. A gente tem um parâmetro para dizer assim, olha, quanto custa a nossa saúde para ela funcionar razoavelmente bem? É difícil precisar isso, né? Isso é bem difícil, mas é possível macro, né? E aí você, a partir do macro, você vai chegar na sua realidade. Então, primeiro ponto, o Brasil é o único país do mundo cortado por 2 paralelos. Não existe nenhum outro país, né? Nós somos cortados pelo Equador, pelo Trópico de Capricórnio. O que isso importa? Nós temos uma região temperada, nós temos uma região tropical e que nós temos doenças dos 2 grupos. Consequentemente, aquilo que é necessário e fundamental em Porto Alegre serve para São Paulo, adapta-se a Belo Horizonte, mas já não serve mais para Cuiabá. Aquilo que é fundamental e imperativo em Manaus, adapta-se para Cuiabá, talvez sirva para Belo Horizonte, mas certamente não serve para Porto Alegre. Então, essa é a primeira dificuldade. Pegar modelos internacionais, né, que a média é de 8,5% a 9% dos PIBs dos países desenvolvidos, então aí a gente já passa a ter um parâmetro, e o que você vê que normalmente, né, aqui no Brasil se gasta $1,50 por dia, ou seja, você vai chegar aí perto de 400 e poucos dólares ano. Nos Estados Unidos não é exatamente o modelo, mas se gasta 16 mil. Então, assim, vamos pegar parâmetros europeus que estão mais ou menos na metade do caminho, e a própria Argentina aqui do lado, que tem um financiamento per capita bastante superior. Então, a gente tem parâmetros para isso. Agora, é fundamental que a gente discuta com a sociedade, através desses mecanismos, como esse programa, por exemplo, e repetidamente, porque as soluções que nós temos que fazer são literalmente, né, como diria o saudoso Roberto Campos, as jabuticabas, porque vão ser soluções eminentemente nacionais, pela característica do nosso país. Falando, eu me lembro agora da questão dos mais médicos, mas também me lembro da questão do Revalida. Como é que está a questão do Revalida no Brasil hoje? A questão do Revalida é o seguinte, em primeiro lugar, o país sempre foi um país de receber imigrantes. Todos nós aqui temos as nossas raízes não muito distantes fora do Brasil, exceto os nossos brasileiros de verdade lá de São Gabriel da Cachoeira e outros locais. Mas a maioria de nós, né, a maioria dos 214 milhões de brasileiros, tem raízes fora do Brasil. É só procurar que você vai achar. Então, o país, historicamente, ele recebe de braços abertos os imigrantes. Nós não temos nada contra imigrante. O exercício da medicina, e é importante que o telespectador tenha isso em mente, o exercício da medicina, ele, primeiro, é fruto de 8 a 10 anos de preparo de uma pessoa. O país investe pesadamente, e não é só o Brasil, todos os países investem pesadamente na educação de um médico. Por que isso? Porque o médico, primeiro que ele, falando esportivamente, como é tão comum no nosso país, a gente é o goleiro. Se passar pelo goleiro, acabou, é gol. Né? Então, é a última linha de defesa. Segundo, é complexo e o exercício da medicina cura, mas ele tem potencial de lesar ou até de matar. Consequentemente, você precisa de pessoas capazes, treinadas e capazes. A gente costuma dizer que médico bem treinado custa caro, mas o médico mal treinado, mal formado, ele custa muito mais caro. Porque essa pessoa ela vai gerar uma rede de processos, de infelicidade, de tratamentos longos, vai usar mal os exames, vai desperdiçar, etc. e tal. E aí que entra essa questão do Revalida. Nada contra quem quis sair por razões pessoais e fazer um curso fora. Nada contra, de jeito nenhum. Agora, essa pessoa tem que mostrar
que ela tem capacidade de exercer medicina. Basta isso. Como mostrar quais os meios que o Brasil tem ou teria para que isso acontecesse? A pessoa precisa passar por um novo processo, um estado probatório, um momento de reavaliação. Como é que seria isso? Exatamente. E quanto tempo isso levaria? Basicamente, o que se faz é uma iteração de currículos. Isso é uma coisa importante. Apesar das doenças, a maioria delas serem universais, mas a incidência varia muito. Então, quem está no Rio Grande do Sul, por exemplo, nunca viu cistossomose na vida. Se vier aqui para Minas Gerais, essa pessoa tem que ser reciclada em cistossomose, porque ele não sabe, né? Não conhece nada de Chagas. E nós aqui, por exemplo, não conhecemos nada de cisto hidático, porque é uma coisa que dá onde tem ovelha, dá no fígado, e a gente fez no Rio Grande do Sul. Tem que ter esse treinamento. E aí, hoje nós temos o teste chamado teste do Revalida, aplicado pelo Ministério da Saúde, não é entidade médica, né? É um teste que tem um grau de dificuldade que a gente julga suficiente para que uma pessoa possa cuidar de cada um de nós. Imagina, você sai na rua, qualquer um de nós aqui, dá um azar, tropeça, bate com a cabeça, fica grogue, uma meia hora, 40 minutos, mas é levado e é atendido por uma pessoa completamente incapaz, que vai diagnosticar errado, vai tentar te fazer acessos venosos inadequados, vai acabar te lesando. E isso é que nós não queremos. Isso aí levaria um tempo de quê, aproximadamente? Para encerrarmos, já estamos quase... Não, hoje tem revalida de 6 em 6 meses. Ok, mas quanto tempo de preparação para se adaptar à realidade brasileira? Varia, mas a maioria desses currículos da América do Sul hoje já estão muito próximos, as pessoas já sabem, as escolas já estão preparadas para isso. A questão realmente, Lincoln, é conteúdo, né? Notadamente no que ocorre lá no Paraguai, onde nós temos notícia, algumas escolas lá são meramente lavagem de dinheiro, não estão preocupados absolutamente com nenhum tipo de conteúdo, são verdadeiras armadilhas. E se um jovem brasileiro quiser ser médico, que ele procure outro rumo. Okay. Realmente não é o caminho, não vai ter conteúdo. Doutor Wellington, 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer ao doutor Lincoln Ferreira por sua presença aqui, por nos esclarecer. Uma pena que a gente não tem mais tempo para conversar mais, né? O papo tá bom, né? Tá bom demais, senhor. Quando tem conteúdo, tá bom demais, senhor. Tá bom demais. Bem mineiro, né? Obrigado. Doutor Lincoln, muito obrigado por sua participação conosco. E as portas estão abertas e, por certo, prepare-se, porque mais vezes o senhor será convidado para estar conosco, caso possa, né? Nossa, é sempre um prazer e é um tipo de conversa que me agrada muito, como diz, faz parte do que eu considero o meu dever de cidadania. Minha educação veio de uma escola pública, eu não tenho como pagar aquelas pessoas que financiaram aquela escola, então uma forma de eu fazer isso, meu reconhecimento, tanto a elas quanto aos meus pais, meu reconhecimento público aqui, que me deram os meios de frequentar uma escola pública e me tornar e mudar a minha vida. Então, eu não tenho palavras, eu virei quantas vezes for convidado, com muito prazer. Muito obrigado, doutor Lincoln Ferreira, mais uma vez, muito obrigado, doutor Wellington Silveira, e muito obrigado a você que participou conosco do nosso programa Super Entrevista. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço para você, até lá.